Quero, neste momento, desejar a todos vocês, né, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. Pedir a Deus que continue nos abençoando, abençoando a cada um de vocês, abençoando essa nossa cidade e que os sonhos, todos os nossos sonhos se tornem realidade. Cada um de nós temos um sonho e, particularmente, o meu sonho é de ver uma sociedade mais justa, mais correta. Isso que é o meu sonho, né? E nós, aqui como vereador na Câmara Municipal de Ubá, a gente tem procurado durante todo esse tempo desempenhar o nosso trabalho com muita seriedade, fazendo justiça e muito trabalho. Então eu quero, né, mais uma vez desejar a todos vocês um feliz 2020, com muita saúde, muito sucesso, de um ano repleto de realizações. Isso que eu desejo em nome meu, de Edeir Pacheco, vereador, mas também em nome de minha família. Eu acho que a gente pedir a Deus, né, que continue nos abençoando e que nós podemos sentir esse orgulho de dizer que a nossa cidade é uma cidade de carinho. Então nós queremos, mais uma vez, desejar a todos vocês saúde, sucesso e um ano de 2020 repleto de realizações. Um forte abraço a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo! É o que desejamos nós da Web TV Uai. Tudo de bom pra você! Olá, você internauta conectado na TV UAI. Estou chegando com Fato Político. E hoje nós recebemos no nosso estúdio o vereador Edeir Pacheco, que vai bater um papo especial com a gente e no final vai deixar uma mensagem especial para você. Vereador, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui para esse bate-papo, a gente poder aqui falar um pouco sobre este ano 2019, né, e as expectativas para o ano 2020, né. Então, quero agradecer aí o convite por estar aqui junto com vocês. E nesse bate-papo a gente vai saber um pouquinho sobre a sua carreira política, sua carreira como comerciante. E a nossa primeira pergunta é que você nasceu de uma família humilde, né, na roça. Eu queria que você contasse pra gente como foi a sua vivência, né, como foi a sua infância, juventude no meio rural. Bom, muitos já me conhecem, mas eu tenho, né, sou Edeir, tenho 53 anos, nasci dia 9 de março de 1966 e com muito, né, eu digo assim, com muito orgulho de falar que eu sou da roça, sou do meio rural, né, e a gente poder compartilhar e saber o que se passa, principalmente as pessoas que moram na roça, né, naquela época, hoje ainda um pouco melhor, mas naquela época muito sofrimento, com escolas que a gente tinha que andar 15 quilômetros, 16 quilômetros a pé, no barro, para a gente poder estudar. Então, foi realmente uma vida assim, muito difícil, mas, como eu sempre digo, né, meu pai, na roça, sem 1 metro de terra, e minha mãe, sempre dona de casa, nós somos uma família de 14 filhos, né, eu sou o 10º, e a gente poder, e o papai ali, naquela luta de a gente plantar milho, plantar fumo, feijão, e uma luta do dia a dia. Então a gente na roça, a gente não tinha uma profissão assim, você é leiteiro, a gente fazia de tudo. Tudo que a gente tinha que fazer era para sustento da casa, né? Então a gente trabalhava muito, eu já fui de roça e de a vida, eu sempre falo que eu fui de tudo um pouquinho. E graças a Deus, não como pessoas do mal, mas já fui leiteiro, já plantei verdura, vendia leite nas casas aqui na cidade, já plantamos milho, já plantamos fumo, já fizemos de tudo na roça. Então é com muito orgulho, né, que eu digo isso, né, que sou do campo, sou da zona rural, e essas raízes ainda elas estão ainda dentro de mim, sabe? Eu sou muito ligado à roça e eu como vereador, eu sei desse sofrimento, principalmente quando a gente fala aqui de um trabalho com zona rural. Eu tenho uma preocupação muito grande com todos, mas eu acho que o homem do campo, aquele que sobrevive, ele sofre muito, né? Porque eu sempre falo que
A cidade, a roça sem a cidade, ela vive. E a cidade sem a roça, ela não sobrevive. Porque tudo que nós alimentamos, tudo que temos, tudo sai da força do homem do campo, aquele que levanta às 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas, para trazer o sustento nosso aqui da cidade. Então a gente tem que ter um respeito muito grande e às vezes muito esquecidos por muito, né, muitas das vezes esquecidos por os administradores quando a gente fala assim de zona rural. Então quero deixar aqui um abraço a toda a zona rural e dizer que eu tenho a paixão muito grande pela zona rural e também por todos que trabalham, que dão aí o seu sacrifício aí para o sustento de tantas famílias, tanto baense e nosso Brasil. Então a gente pode dizer que o seu trabalho, né, o trabalho do seu pai, serviu como experiência para você, que ele foi um espelho para você, vamos dizer assim, um exemplo. Meu pai, como vários, né, meu pai morreu recentemente, tem 2 anos, mas quem conhecia meu pai sabia da seriedade, como meu pai trazia as coisas e tratava as coisas, né? E a gente pôde, nós, dessa família nossa de 14 irmãos, a gente pôde perceber em todos eles o vínculo de seriedade, de honestidade que meu pai sempre pregou por todos nós, né? E meu pai sempre trabalhador, muito honesto com as coisas, e a gente poder perceber que com tudo que se passava com ele, e eu tenho isso comigo até hoje, que tudo que se passava com ele, na roça que tinha que preocupar, né? Como eu disse, que não tinha 1 metro de terra, a gente vivia em propriedades, morava em propriedades, a gente morava de meieiro, vamos dizer assim, antigamente as pessoas sabem o que eu estou falando, mas é aquela seriedade com que ele tratava as coisas né, para o nosso sustento, mas nunca deixou de lado aquilo que eu sempre prego, é o amor à família. Então, meu pai sempre, assim, à tarde, no final da tarde, no dia, final de semana, está sempre junto com a gente. Então, isso a gente pôde, tanto na parte de trabalho e parte de família e de seriedade, eu pude me espelhar muito nele. E a gente pode perceber que você falou sobre família, né, os olhos até brilharam. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre o Edeir Pacheco como pai, como esposo. Conta um pouco para a gente, assim, essa sua função de pai e esposo. Eu acho que eu sempre preguei e prego muito, né? Eu acho que a valorização da família, e hoje a gente vê assim, muitas famílias, vamos dizer assim, a palavra muito forte, mas sendo deterioradas, né? Então, eu acho que a base da família, se nós quisermos construir uma sociedade justa, fraterna e com mais humanidade, a base de tudo isso é a família. Então, eu sempre tive uma família muito unida, minha família é muito unida, nós somos 14 irmãos, eu sempre falo que eu vejo às vezes determinadas famílias com 2 irmãos e não combinam um com o outro, eu fico triste com isso, né? Nós somos 14 na minha família e hoje nós somos 12, que 2 já faleceram, mas esses 12 que nós temos todo momento e todo instante, a gente está sempre abraçando, mesmo com a perca do meu pai e minha mãe, que já se foram, mas ainda esse laço continua. E isso eu tenho pregado muito assim com a minha esposa e com a minha filha, e dizendo sempre, né, que a família é o sustento, a família é a base, e se nós não tivermos esse amor, a gente tiver esse engajamento família, eu acho que nós não vamos chegar naquilo que a gente sempre sonha, que é uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. É importante essa questão mesmo de união, né? Igual você falou, o mundo precisa mais dessa questão de união. E quando você veio para Ubá, você já veio direto lá para o seu comércio, né, a Casa do Agricultor, como foi a sua vinda para a cidade? Bom, eu sempre falo que se a gente for falar assim, outro dia eu até disse para algumas pessoas que se eu fosse falar assim detalhadamente toda a minha vida, a gente poderia escrever um livro, porque às vezes as pessoas me veem hoje, né, assim, como vereador e também como pessoa ligada ao comércio, né, um político, mas não sabe para trás toda a minha vida, toda a minha história para chegar onde cheguei, o que foi, sabe? Não cheguei a nada que eu não acredito, eu não tenho isso comigo, que eu sou mais do que ninguém. Acho que todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, respeito com todos, independe de igreja,
de ter religião católica, ou evangélica, ou umbandista. Eu acho que todos nós somos seres humanos, nós temos que ter o respeito. Mas eu vejo que a gente ali, a gente tem que ter assim, muito, vamos dizer assim, um espírito muito, eu sempre falo assim, de ser humano, né? Eu acho que um espírito muito humano em todas as questões da vida da gente. É importante isso mesmo, né? Você é uma pessoa assim, conhecida no comércio de Ubá. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência como comerciante, como surgiu. Igual eu estava falando, eu quando comecei, a gente começou na roça, e depois da roça nós passamos para a trajetória de montar um comércio, um pequeno comércio, com um incidente que aconteceu com um familiar do meu pai, e a partir dali nós adquirimos um pequeno comércio, e dali a gente viu que a gente tinha um entrosamento comercial, né? Então trabalhamos ali, e dali nós podemos comprar um determinado imóvel e ali montar-se um comércio, né? No Palmeiras, em bairro das Palmeiras, um dos primeiros comércios ali é o nosso, né? Hoje é uma mercearia, e a partir dali eu saí para trabalhar no Amarim Santo Antônio, né? Porque a gente viu que o comércio era fraco, porque ali ainda não era um bairro totalmente da forma que é hoje, era um bairro muito simples, né? Igual a gente mesmo, né? Nós montamos exatamente para isso, e dali eu fui trabalhar no Amarim Santo Antônio para completar a renda para o sustento da família, que vai crescendo, o consumo de alimentos é maior e as dificuldades foram aumentando, e ali eu fui trabalhar no Amarim Santo Antônio para o sustento dos outros meus irmãos. Aí depois, o Amarim Santo Antônio, que eu vim para o comércio, depois eu casei, né? E meu sogro me chamou para assumir a Casa Agricultor, que pertencia ao meu sogro. Então, ali que eu vim para o comércio, mas para a Casa Agricultor, tem 30 anos, que eu tenho 30 anos de casado, foi a partir dali. Mas até então eu era do bairro das Palmeiras, comerciante também, trabalhei 15 anos, 16 anos no comércio lá, em Palmeiras, com meu pai ainda, eu pequeno, com 11 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu trabalhando ali. E ali eu saí para trabalhar no Amarim Santo Antônio. Então, no Amarim Santo Antônio, saí de lá em 1990, em setembro, me parece, de 1990, e vim para a Casa do Agricultor e até hoje. Agora a gente já conheceu um pouco da história do nosso vereador Ney Pacheco, né? Quando ele nasceu na área rural, quando ele veio para o Ubá, né? Quando ele se tornou comerciante. A gente vai saber também um pouquinho do lado espiritual, né? Porque todo mundo precisa um pouquinho de Deus, um pouquinho da sua crença, independente de qual for. E aqui em Ubá você foi um dos pioneiros do Terço dos Homens, né? Na paróquia de São Januário, que você é frequente também, tem a Irmandade do Santíssimo e outros movimentos. Como foi que surgiu esse crescimento espiritual em você? Bom, eu sempre falo assim, né? Para ser muito claro para as pessoas, eu comecei mesmo a me envolver com a igreja a partir do meu casamento. Que até então a gente morava na roça, era muito difícil a gente ter a vida, né? E então, assim que eu casei, eu comecei a participar de movimentos religiosos. Então, é só para voltar um pouquinho ao tempo, né? Quando eu casei e eu comecei a fazer um trabalho, né, juntamente com mais 5 pessoas, eu gostei muito, eu acho que a gente precisa demais, a gente fala que a Bíblia fala muito claro que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, né? A Bíblia fala muito claro para a gente, a messe é grande. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa de tentar evangelizar o maior número de pessoas possível. A gente, né, anunciar a palavra. Então, quando com 26 anos, 27 anos, eu tinha mais ou menos 27, 28 anos, e eu fui criar-se um movimento, chamava MAR, Movimento Apostólico Rural. Eu chamei, né, convidamos outras pessoas para estarmos juntos, e nós começamos a fazer, assim, 3 vezes por semana, fazer um trabalho de evangelização rural, nas comunidades rurais, onde não tinha uma forma de chegar ainda, né, do jeito que é hoje, estradas ruins. Então a minha mulher, mais essas pessoas, a gente pegava 2 carros, a gente fazia esses encontros, né, a gente fazia visita às famílias, anunciava, a gente falava da palavra de Deus, tocava-se um violão, tinha um companheiro meu que tocava violão. Então a gente começou a fazer esse trabalho. E a partir dali a gente começou a envolver muito, né, engajar um pouco mais na igreja. E
depois de um determinado tempo, né, eu como irmão do Santíssimo da Igreja de São Januário, já fui convidado para a Igreja de São Januário, né, como Frei Juvenil, para estar ali como irmão do Santíssimo, e logo depois surgiu a oportunidade de a gente trazer para o bar, né, com o padre Chiquinho, que veio aqui na época do Frei Marcelo, implantarmos aqui o Texto dos Homens. Isso foi feito, né, e hoje é um dos maiores movimentos da Igreja Católica, né? A gente pode, acho que todos podem observar aí isso, quando há aquele encontro em São Paulo, em Aparecida, 90 mil homens, né, lá. Então, o porquê do Texto dos Homens? É porque os homens, eles rezavam, né, mas ele fica um pouco mais, ele fica, vamos dizer a palavra que todo mundo conhece, mais acanhado, né? Fica mais assim, retraído, quando se fala de rezar. Então, quando se criou o Texto dos Homens, foi com esse intuito de fazer com que os homens também abraçassem a causa religiosa, né? Porque as mulheres já rezavam o texto, as mulheres já participavam mais de vários movimentos, em todos, né? Todos sabem que as mulheres sempre, né? Não é que a gente quer tomar frente das mulheres, mas é atrair o homem para esse encontro. E tem sido um trabalho que tem produzido frutos, né? Tanto homens que vieram para o texto, a gente tem testemunho de pessoas que vieram para o texto a nosso convite, ao convite dos demais irmãos, e que mudaram completamente sua vida. Acaba traindo até a família também, né? Vem o homem, aí tem o Texto das Mulheres, aí tem um movimento para as crianças, para os jovens, e acaba a família reunindo nesse momento de fé. Muitos têm. Inclusive, são vários pais que vão com seus filhos, ou os avós, né, levando os netos para o grupo do texto. Então, é um movimento crescente, um movimento que a gente fala assim com muita tranquilidade, com muito orgulho, que é um movimento reconhecido pela CNBB, reconhecido pela nossa diocese, né, o bispo, tanto os que passaram aí, têm reconhecido o trabalho, né, esse movimento, né, movimento apostólico, né, do texto, e é um movimento que a gente tende a crescer muito mais, né? A gente tem que estar sempre aí anunciando e fazendo com que esse texto chegue ao maior número de homens possível, porque, como você falou do texto, mas eu sou também coordenador, né, da pastoral dos noivos, e eu sempre digo isso, que a formação de família, principalmente aqueles que querem formar, ter filhos, quer formar sua família, a base dele tem que ser a igreja. Então nós temos que fazer com que o maior número de homens que se sentem aí, né, vou dizer assim, puxando para trás, mas aqueles homens que ficam assim meio retraídos, que eles possam conhecer a palavra, conhecer o texto, conhecer a palavra de Deus, porque é a partir dali que ele vai poder constituir uma família e da forma como nós colocamos aqui, com mais sinceridade, com mais honestidade, com mais fraternidade. Para quem não conhece o Texto dos Homens, gente, vale a pena conferir. Segundas-feiras, na Paróquia São Januário, né? Januário, mas tem outros. Tem outras paróquias também que possuem. Então, só você procurar a paróquia perto de sua casa. Tem mais informações que vale a pena. Então, Eder, a gente já falou, então, sobre quando você nasceu, né, sua vida como comerciante, como religião. Agora a gente vai entrar, em fato, na sua vida política. Você foi eleito em 1988, seu primeiro mandato, né? Quando o prefeito era o Francisco de Filippo. A gente quer saber se foi aí que você viu que você tinha esperança, né? Vamos dizer assim, que você nasceu para a política, que foi aí que você viu a política chegar na sua vida. Ou começou antes, como foi sua iniciação na vida política? É muito interessante a gente, né, voltar um pouquinho aí, né? Quando eu já fui estabelecer o comércio lá no Palmeiras, né? A gente morava, a estrada nossa ali, não tinha asfalto, calçamento, não tinha nada, era só estrada de chão. E eu sempre, na minha simplicidade, que eu não tinha, né, há 11 anos, 10 para 11 anos, tal, eu não tinha nem, praticamente quase que nem roupa para vestir eu tinha, nem calçado para calçar eu tinha. Mas eu tinha aquele sonho eu tinha um sonho, né, eu acho que todos nós temos um sonho de ver, né, que eu poderia um dia ter uma calça para vestir, uma bicicleta para andar que não tinha nada. Então eu vi às vezes, né, a situação do nosso bairro, uma situação crítica que existia,
com barro, a gente tinha para vir para a cidade, tinha que chegar aqui perto da próxima linha ali, que todos lá do nosso bairro, lá Palmeiras, sabe do que eu estou falando, se quem estiver me assistindo, sabe do que eu estou falando. A gente vinha e chegava, tinha que lavar os pés ali próximo à linha, que ainda tinha os trens passando ali. Então a gente podia ver que a dificuldade com que nós passávamos, toda a população ali. Então eu cobrava muito, eu ainda jovem, novo, eu cobrava muito de prefeitura, eu vinha da prefeitura, quando passava um carro da prefeitura, eu parava, né, eu nem sei quem que era prefeito, quem que era vereador, não sabia de ninguém, mas quando passava eu dava sinal para parar, para olhar para o nosso lugar, entendeu? Na roça também a mesma coisa, passava, tinha poeira, e eu parava os carros, falou, pelo amor de Deus, para devagar. Então, quando eu vim para o comércio, que eu fiquei ali mais no Palmeiras, muito ligado, então as pessoas me viam como uma liderança do lugar. Então eu falava assim, ó, você tem que ser vereador, você tem que ser vereador, você tem que ser vereador. E eu não entendia nada de política, nem onde passou política, né? Não tinha esse entendimento. Mas, assim, isso com o passar do tempo, né? Falava isso que eu tinha que ser, mas eu era criança. E aí foi crescendo aquilo e tal, e a vida foi continuando. E quando eu trabalhava já no Amário Santo Antônio, aí o professor, o professor trabalhava assim quase que do meu lado. Eu comecei no Amário Santo Antônio, começando lá num cargo bem simples, e cheguei a um posto, o máximo dentro da empresa. Eu cheguei com a minha simplicidade, com o meu jeito de ser, né, sempre educadamente, e cheguei num ponto maior. Então, eu trabalhava ao lado do professor De Filippo, né, e falei com ele que eu gostaria de entrar na política. Ele falou assim, ó, quando tiver eleição, né, eu trabalhava lá com a gente, o professor trabalhava do meu lado, aí falou, quando tiver eleição, você filia no partido e seja candidato a vereador. Eu falei assim, mas como é que eu faço? Então ele me explicou como fazer, procurei o Juca Rodrigues, que tinha sido candidato a vice do Marcos Souza naquela ocasião, uma eleição anterior, e ali filiei no PMDB, e o professor também, De Filippo, ele era do PMDB. E sempre que eu falo isso com muita tranquilidade, hoje até como vereador, eu falo que eu sempre tive comigo assim, seriedade, honestidade, trabalho, isso faz parte do meu dicionário, sempre fez e faz. E então, De Filippo, eu me filiei no PMDB e logo em seguida houve um confronto, logo em seguida não, logo quando falou assim eleição, eu não entendia muito bem de política, como, né, qualquer um aí que às vezes pensa em alguma coisa, mas não entender, e eu filiei no partido, e o De Filippo houve uma divergência, e o De Filippo saiu do PMDB, e eu fiquei no PMDB. E o PMDB optou por apoiar o candidato Zumar Marques, porque era do partido. O De Filippo, ele filiou o Riane junto com ele, e foi para o PSC, e foi candidato lá. E eu falei com o professor, professor, como é que eu faço? Porque eu sou muito sincero com as coisas, como é que eu faço? Eu estou na política, entrei por causa do senhor, e hoje o senhor sai e me deixa no partido. Ele falou assim, ó, você vê o que você vai fazer, você pode ver o que você vai fazer. Eu falei, ó, eu não posso fazer um trabalho nenhum para o senhor, não posso pedir voto para o senhor, porque como é que eu vou pedir voto para o senhor se eu estou filiado em outro partido? Eu tenho que ser fiel. Meu pai me ensinou essa linha. Ele falou, ó, fica tranquilo, eu te conheço, sei quem é você. E continuei trabalhando no PMDB, trabalhamos arduamente com o Zumar Marques para ser o prefeito de Ubá, e o De Filippo derrotou todo mundo, né, e ganhou as eleições. Então, ali, a partir dali, nós começamos a trabalhar, eu como vereador, ganhei as eleições com 312 votos, naquela época, fui vereador mais novo, né, de Ubá, nosso, né, vereador constituinte, né, quer dizer que a lei orgânica foi na nossa época, e nós podemos trabalhar muito juntos com o professor, com a sumidade de inteligência, de compreensão, sabe, de poder entender as situações. Nós éramos 15 vereadores, né, e eu nunca quis e nunca exigi cargo na Câmara, nunca gostei, naquela época não exigi cargo nenhum, mas podemos trabalhar ali unidos e fazer com que
eu sempre falo que, com todo respeito aos demais prefeitos, a nossa administração foi uma administração que deixou marcas importantes que se a gente tiver um tempo, a gente pode mencionar aqui para a população baiense. Então, nós trabalhamos aí arduamente para que a cidade, que pudéssemos colocar a cidade num caminho bem promissor, como tem acontecido aí a partir do nosso, com todo respeito aos demais, que cada um deu a sua contribuição, mas a partir daí demos uma alavancada para o crescimento da cidade. E, vereador, antes do seu atual mandato, você também tentou ser reeleito para a Câmara Municipal como vereador e também já saiu como vice-prefeito, né, em uma eleição com o empresário Willy Rosioli. Queria que você falasse para a gente se essas tentativas o que contribuiu para a sua vida política? Bom, eu tenho sempre assim, eu acho que na eleição seguinte, né, as pessoas podem consultar o TSE e o TRE, que vai ver que na eleição seguinte eu não ia mais me candidatar. Fiquei, naquele momento, um pouco decepcionado com alguns acontecimentos políticos, mas umas 2 pessoas ou 3 pessoas muito chegadas a mim falaram: coloca o seu nome à disposição. E coloquei meu nome à disposição, sim, né, faltando aí uma semana para ter eleição, e fui e tive 50% a mais de voto. Eu fui eleito com 312 e fui candidato e perdi com 496 votos. Eu tive 50% a mais de votos, né? Com poucos dias. E isso me fortaleceu, porque aquilo que eu preguei durante a campanha, quando eu fui candidato pela primeira vez, que é trabalho e honestidade, isso prevaleceu e continua prevalecendo hoje, porque é o mesmo trabalho que eu fiz, pregando essas 2 coisas, trabalho e honestidade. Isso me segurou muito para que eu pudesse retornar hoje, né, como vereador. Eu sempre falei assim, ó, as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. E eu bato muito isso na tese. Às vezes as pessoas falam da gente, muitas das vezes sem nos conhecer. Eu acho que antes de qualquer coisa, para a gente falar de alguém, a gente tem que conhecer esse alguém, mas conhecer ele a fundo. Não conhecer superficialmente, como às vezes nas redes sociais ou em outros movimentos, em outros meios, crucificam todos os políticos da mesma forma. Eu nunca crucifiquei ninguém, eu acho que todos políticos, existem políticos e políticos, então não são todos os mesmos, não são todos que têm os mesmos pensamentos e não são todos iguais, como uma casa que existe 10 irmãos, por mais que são do mesmo sangue, nem todos têm o mesmo pensamento e nem todos têm a mesma linha de seguir, cada um segue por uma linha, e eu particularmente sigo muito nessa linha de trabalho com seriedade e honestidade. Então isso aí eu carrego comigo e isso eu vou deixar, né? Voltando um pouquinho do início, eu sempre falo assim, eu aprendi com meu pai e os meus princípios cristãos, familiares e cristãos, não me deixam a fazer qualquer coisa que seja errado, principalmente com o poder público, com o bem público que não é meu e sim de todos. E a gente quer saber também, na sua opinião, quais são as características de um bom político? O bom político, eu analiso um bom político com a seriedade e honestidade. Eu acho que a gente tem que ser muito sério e ter responsabilidade naquilo que falamos, ter seriedade com o que a gente fala, e com conversas, com o que a gente vai falar. Então, eu acho que... E ser honesto. Que antigamente, quando a gente falava, quando o professor De Filipe falava assim que a gente... E quando alguém do lado, né, a gente falava assim, o professor é muito honesto. As pessoas falavam assim, honestidade é obrigação de todos. Mas hoje, a gente pode dizer que a honestidade hoje não existe quase. Essa palavra honestidade parece que ela foi extinta. Ela foi extinta. Então, hoje, quando se fala de uma pessoa que é honesta, as pessoas ficam assim, mas será que é? Será que é? Será que é? Quando seria obrigação de todos. Então, a gente tem que ter isso, que a gente tem que ser honesto,
ser muito sincero no que vai falar com as pessoas. Porque se falar mentira, as pessoas colocam todos os políticos da mesma forma devido às mentiras que são colocadas. São mentiras. A pessoa tem que ser honesta, chega e fala com a pessoa o que pode, o que deve, o que cabe a ela. Né? Então é isso, a gente tem que ter isso em mente. Não pode ser, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, né? Mas para agradar a pessoa, para agradar o eleitor, para agradar a população, você tem que falar mentira. Eu não nasci para falar mentira. Então, às vezes, isso que eu falo sempre, assim, ó, as pessoas que votam em mim, ela pode ter certeza que ela pode não votar em mim na próxima vez, mas ter de ouvir de mim mentira para agradar ele, isso nunca, não vai acontecer. Então, todos os meus eleitores, as pessoas que votaram e que confiam em mim, sabem que eu prometo aquilo que eu tenho certeza que cabe a mim cumprir. Então, a gente tem que acabar com isso, tem que pontuar o político no geral, mas dizer sempre que essa sinceridade e essa honestidade que tanto falta no nosso país hoje, são tanta coisa, corrupção para tudo enquanto é lado, benefício próprio. Eu falei isso ontem na Câmara e deixo aqui aberto, eu coloco o meu telefone à disposição para qualquer pessoa, só tenho um telefone, coloco o telefone meu, da minha esposa, da minha filha à disposição, e meu de minha loja, à disposição de qualquer pessoa, quando se falar assim, em receber benefício próprio a mim ou da minha família. Eu não tenho vínculo nenhum empregatício com a prefeitura, eu nunca fui pedir a empresário nenhum emprego para quem quer que seja, nem para minha família. Então, isso eu não admito. Eu, EDI, não admito com que às vezes as pessoas colocam-se todos no mesmo balaio e eu não me incluo nesse áudio político que tem esse pensamento. Então, eu falo com muita tranquilidade. Né? Igual eu estou te falando, coloquei ontem, meu celular está à disposição para qualquer pessoa. E pode ver se eu não tenho vínculo com deputado, com senador, nem com prefeitura, entendeu? Nada em benefício meu, ou de minha família, ou de quem quer que seja. Eu nunca cheguei em prefeitura para pedir nada, praticamente, em particular, e nem coisa. Sempre quando eu vou em prefeitura, solicitar em benefício de todos. Eu acho que ali para a gente administrar um recurso não de uma pessoa, mas da população toda. Porque qualquer que seja o seu produto que você compra numa loja ou no comércio, parte dele está no cofre público que pertence a todos. E a gente acompanha, né? Sempre a gente está na Câmara Municipal, né? A população também vê que você é um vereador bastante ativo. Está sempre fiscalizando as obras, né? Atendendo o chamado da população. Inclusive, você posta nas suas redes sociais. Consequentemente, recebe algumas críticas sobre isso. O que você diria sobre essas críticas que você recebe quando você está mostrando, né, a sua função de vereador, que é ir lá fiscalizar as obras, que é atender o chamado da população? Bom, eu aceito. A crítica, a gente vive num país democrático, né? Eu sempre falo isso e falo com muita tranquilidade. A gente tem que estar ali preparado. O homem público, né, ele tem que ter um espírito de tranquilidade, não que você vai concordar com tudo que está acontecendo, mas você tem que ter tranquilidade para aceitar as críticas, porque opiniões são diferentes de todos. Uns já gostam que a gente posta, gostam que a gente fala, outros não. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Eu sempre falo que, para mim, você ter o dia de 24 horas para o meu exercício de vereador, eu acho ele pouco, porque a cidade nossa é uma cidade grande, com 115 mil habitantes, né, vamos dizer assim, pelo IBGE, mas nós temos um fluxo de pessoas em nosso município, eu acredito que em torno de 140 mil. Então, os problemas que a gente tem que administrar, os problemas do nosso município, para acolher essas pessoas que estão aqui ao dia a dia também, né, trabalhando, né, vendedor, pessoas que vêm aqui comprar, porque eu sempre falo isso em outros lugares, Belo Horizonte, sempre que eu estou em Belo Horizonte, eu falo com os deputados para conhecer o Ubá, porque o Ubá é uma cidade polo, né? Ela está aqui, as cidades vizinhas aqui, muitos dos produtos oferecidos
a essa cidade parte de Ubá. Então, eu sempre falo que uma cidade é uma cidade, né, uma cidade crescente, uma cidade promissora, uma cidade que a gente tem que administrar corretamente, mas eu vejo assim com muita tranquilidade quanto a essas críticas. Eu tenho acompanhado muitas obras, eu tenho solicitado muitas obras, mas isto deixar muito claro que isso é um complemento, embora criticado por muitos, é um complemento de um vereador. Porque eu vejo algumas críticas, né? Eu não respondo, assim, críticas dessa natureza, porque eu exerço tanto o meu papel de vereador, que é o papel de fiscalizador, de criar leis, de estar acompanhando a administração. A gente sabe que é muito difícil para a gente fazer, para a gente dedicar totalmente esse trabalho, a gente sabe que é muito difícil, mas quase que para fechar, eu falo assim, eu sou vereador por amor, eu sou vereador por amor, não dizendo que não é por necessidade financeira, sabe, de recurso, né? Porque eu tenho meu comércio já há tantos anos, eu tenho a minha vida, graças a Deus. Não sou rico, falo com muita tranquilidade, sou pobre, mas eu sei viver com aquilo que eu tenho, entendeu? Mas, né, porque às vezes as pessoas falam, mas o cara é rico, ele é empresário, nada, eu passo as mesmas situações com que muitos passam. Pago às vezes as coisas atrasadas, eu vou, entendeu? É o dia a dia nosso. Paga imposto mesmo. Igual todo mundo. Igual todo mundo, e tem a minha vida como todo mundo, né? Tem minhas contas para pagar, tem aluguel para pagar. Além de vereador, você é um cidadão. Cidadão, eu sou cidadão, entendeu? Mas eu gosto da política, eu gosto de discutir política, né? Mas eu vejo com muita tranquilidade. Eu até falei, né, vendo alguns comentários de redes sociais, de dizer assim que vereador só vai na segunda-feira na Câmara. Eu gostaria de fazer um desafio aqui, ó. Pode ir lá na Câmara, pergunta lá para os funcionários da Câmara se o vereador Edeir Pacheco não vai lá todos os dias, e pergunta o porteiro se eu não vou até final de semana na Câmara, e se eu não saio de lá 10 horas da noite, 8 horas da noite, 7 horas da noite, e eu consigo conciliar, né, determinadas situações, mas vou na Câmara todo dia, eu vou na Prefeitura todo dia, eu estou em obras todos os dias, né? Eu tenho que dividir meu tempo, né? Porque o tempo igual eu falei, 24 horas, eu tenho, né, família, eu tenho comércio, eu tenho igrejas, movimentos de igreja, eu tenho política, eu tenho que estar ali acompanhando o projeto, tem solenidades, e consigo fazer isso tudo. Então não é só na segunda-feira. Às vezes não é só segunda-feira. Não, trabalha como... Assume um posto de vereador mesmo, de ser vereador mesmo, fala assim, eu sou vereador. Você vê se você vai lá só segunda-feira à noite, como muitos mencionam aí. Tem muito trabalho, muito, mas é muito, 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 muito. Porque, como eu disse, a cidade é muito grande e nós temos que estar ali acompanhando, fiscalizando. E como você faz para você chegar num cidadão que mora lá no alto do Morro do Querosene, do São João, ou do São Domingos, ou Mangueira Rural, ou lá no Imboque, que ele está lá com a sua estrada ruim, e ele precisando de uma estrada, e ele confiou em você, ele acredita em você, e quer que você vá lá na casa dele para olhar uma determinada situação. Você fala com ele assim, isso não é minha função, não. Você acha que está correto? Então você não aquilo é parte do executivo. O prefeito que executa a obra, o prefeito que... Mas você tem que estar lá ouvindo aquele cidadão, levando esse anseio ao poder público. Ele pode vir? Sim, ele pode vir e deve vir aqui na prefeitura ou na Secretaria de Obras, mas isso não impede com que o vereador faça isso, de cobrar também do executivo a melhor execução ou aquele trabalho ali exigido por aquele cidadão. E você está completando seu 3º ano à frente do seu mandato atual. Então eu queria que você fizesse um balanço desses 3 anos. Bom, eu acho que eu fazer um balanço, eu acho que fica um pouco difícil. Eu acho que a população, principalmente aqueles que estão nos vendo aí, poderá dar essa nota, né? Porque essa nota, eu assim, no meu interior e para minha família e para as pessoas que têm um convívio muito próximo de mim,
eles acham que eu, até nesse terceiro ano, eu tenho desempenhado o meu papel. Acho que isso é que tem que ficar muito claro, o meu papel de agente político, de vereador, de fiscalizador, de cobrador de obras, né? E não fugindo dos meus princípios, né? Não fugindo daqueles meus princípios de trabalhar com seriedade, honestidade e a serviço da comunidade. Então, eu posso dizer que se você me perguntar, igual se você me perguntou, eu deixo aí para a população classificar essa nota aí de 0 a 10, quanto é que poderia me dar. Mas eu, dentro de mim, eu durmo com a minha cabeça muito tranquilo, porque eu tenho desempenhado aqui, tem mostrado que a gente, eu tenho muita confiança de um amanhã ser melhor do que hoje. Sempre coloquei isso à frente, portanto, voltando um pouquinho das minhas raízes, sem ter recurso nenhum, sem ter família para sustentar, eu ainda trabalhando para sustentar minha família, eu consegui não ser rico, mas ter uma vida estabilizada, com trabalho, com seriedade, com muita honestidade. E ano que vem, vereador, é um ano político, ano eleitoral, então vários nomes já começam a sair pela cidade de Ubá. Fulano é candidato, fulano é pré-candidato. Inclusive, o seu nome já saiu como pré-candidato a prefeito para a próxima eleição. A gente queria saber se isso é verdade e, se for verdade, o que te levou a tomar essa decisão? Bom, meu nome eu sempre coloco à disposição. Eu acho que o homem público, público, o nome dele, ele tem que estar sempre à disposição, né? E eu acho que, eu tenho certeza que colocando o nome aí como pré-candidato, a gente tem aqui um sonho, a gente tem uma vontade de fazer que esse sonho se torne realidade. A gente tem que entender que são desafios, né? São muitos desafios. É uma cidade, né, como eu disse, uma cidade crescente, uma cidade que daqui a uns dias vai estar com 200 mil habitantes. Espero que a gente esteja, né, vivo até lá, mas eu creio que num futuro bem próximo a gente está aí com a cidade com esse número. Basta a gente ver aí a quantidade de loteamentos e de indústrias que estão crescendo. E eu coloquei meu nome aí à disposição, né, como um pré-candidato, e está aí à disposição da sociedade. Eu acho que a gente, como eu disse, a gente não pode fugir. Eu sempre falo que, né, do hino nacional, verás que o filho teu não foge à luta. Então, o filho não pode fugir à luta. E se for, né, eu sempre falo, falo para todos os lados, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. E Deus tem um plano na vida de cada um, como tem na sua, tem na minha, de cada um de vocês que estão me assistindo aí. Deus tem um plano na vida. Se for o plano de Deus, nós estamos aí. O que Ele fizer, tá bom. Meu destino eu coloco na mão de Deus. E a população vai poder aí, decidir qual é o melhor rumo, né? Que seja, se não for, né, por uma candidatura minha, ou for por uma candidatura do A ou do B ou do C, que ele possa pensar muito em Ubá. Nós temos muitos problemas a serem sanados, né? A gente entende, compreende a situação que se passa o país, o estado, o município, mas nós temos são muitas questões ainda a ser sanadas aí, e precisa de um empenho, de uma força grande, com garra, para a gente enfrentar, e com certeza a população vai poder acompanhar aí durante o próximo ano aí, né, desenrolar, né? Mas deixando muito claro que hoje meu nome está aí como pré-candidato a prefeito, eu deixo muito claro isso aí para a população, e a população vai definir. Eu acho que é mais importante. Está sempre na mão da população. Exatamente, eu acho que na população e o que Deus colocar, né? O que Deus colocar para mim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz hoje, né, por estar vereador, por estar da forma com que eu estou hoje, né, com toda a vida de dificuldade, de sofrimento. E eu sei, eu sempre falo assim, que para as pessoas que estão lá, eu falo assim, ó, o meu plano de saúde chama-se SUS. Esse é o meu plano de saúde. Escola que eu sempre estudei, escola pública.
Então, eu sei o que é isso. Então, quando alguém fala assim, eu preciso de um médico, eu não pago consulta, eu tenho o SUS, a minha carteirinha está no meu bolso aqui do SUS. Então, eu sei o que é isso. Então, eu tenho que fazer com que essas coisas, eu tenho que brigar, entre aspas, lutar para que esse atendimento, né, que se os políticos todos, se todos os políticos tivessem plano de saúde, SUS, eu tenho certeza que eles investiriam muito mais na saúde do que é colocado hoje. Se todo político colocasse os seus filhos em escola pública para estudar, com certeza o recurso para a educação seria um pouco diferente. Então, às vezes, a gente não pode usar dois pesos e duas medidas. 1 quilo é 1 quilo para esse e para aquilo. Não pode existir essa diferença entre pessoas. E eu tenho essa convicção, esse entendimento de que eu, né, caso a população entenda e eu coloque o meu nome, seja aprovado para disputar a prefeitura, a população pode saber que esse lado humano, eles podem ter certeza que eu tenho e vou trabalhar para que a gente possa tentar resolver ou amenizar um pouco mais essas situações. Então vamos aguardando que vem, vereador Idei Pacheco, pré-candidato a prefeito de Ubá. E, vereador, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui no Fato Político, queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Uma mensagem muito simples, mas uma mensagem de coração, né, em nome da minha família, meu como vereador, de otimismo, de fé, de confiança, né? A gente nunca desanimar. Eu acho que a Bíblia fala, Jesus nos fala assim, coragem. Coragem é fé e acreditar num amanhã melhor. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a cada um de vocês, vai continuar abençoando a nossa cidade e esse nosso trabalho, com certeza, porque Deus, aquele que tem Deus, jamais ele abandona. Então eu creio muito nisso e um abraço a todos vocês. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Então conversamos com Idei Pacheco, vereador da cidade de Ubá, que contou um pouco para a gente sobre a sua história de vida, sua caminhada política, sua caminhada também na vida religiosa e também familiar. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para a TV UAI 3 anos com você. Quero, neste momento, desejar a todos vocês, né, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, pedir a Deus que continue nos abençoando, abençoando a cada um de vocês, abençoando essa nossa cidade e que os sonhos, todos os nossos sonhos se tornem realidade. Cada um de nós temos um sonho e, particularmente, o meu sonho é de ver uma sociedade mais justa, mais correta, isso que é o meu sonho. Né? E nós, aqui como vereador da Câmara Municipal de Ubá, a gente tem procurado durante todo esse tempo desempenhar o nosso trabalho com muita seriedade, fazendo justiça e muito trabalho. Então eu quero, né, mais uma vez desejar a todos vocês um feliz 2020, com muita saúde, muito sucesso e um ano repleto de realizações. Isso que eu desejo em nome meu, de Idei Pacheco, vereador, mas também em nome de minha família. Eu acho que a gente pedir a Deus, né, que continue nos abençoando e que nós podemos sentir esse orgulho de dizer que a nossa cidade é uma cidade de carinho. Então nós queremos mais uma vez desejar a todos vocês saúde, sucesso e um ano de 2020 repleto de realizações. Um forte abraço a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É o que desejamos nós da Web TV UAI. Tudo de bom pra você.